O jejum é uma prática antiga, muito mais antiga do que modas, dietas ou tendências de saúde. Desde os tempos bíblicos, o jejum sempre foi um ato de entrega, um gesto silencioso que diz: Deus, o Senhor é mais importante do que qualquer desejo do meu corpo. Na Bíblia, o jejum nunca aparece como obrigação vazia, mas como uma ferramenta poderosa de alinhamento espiritual. Quando jejuamos, não estamos tentando impressionar a Deus. Estamos nos esvaziando para ouvir melhor sua voz. Jesus jejuou 40 dias no deserto. E não foi por fraqueza, foi por preparo. Ele nos ensinou que o jejum não é aparência, é intimidade. Não é sacrifício externo, é transformação interna. Espiritualmente, o jejum nos ajuda a silenciar o barulho do mundo. Quando o corpo cala a fome, a alma começa a falar mais alto. É no jejum que muitos relatam clareza, arrependimento sincero, sensibilidade espiritual e direção. Não porque o jejum tenha poder em si, mas porque ele remove distrações. Jejuar é dizer: eu não sou escravo do meu estômago, nem dos meus impulsos, nem da minha ansiedade. E isso muda tudo. Mas o que poucos falam é que essa disciplina espiritual também gera efeitos profundos no corpo físico. Quando o jejum é feito com consciência e equilíbrio, o organismo entra em um estado de reorganização interna. Após algumas horas sem ingestão de alimentos, o corpo reduz picos de insulina, começa a utilizar reservas de gordura e ativa processos naturais de limpeza celular. Isso é ciência, não misticismo. Durante o jejum, o sistema digestivo descansa, a inflamação tende a diminuir, a sensibilidade à insulina melhora e o corpo aprende novamente a usar energia de forma eficiente. Não é sobre passar fome, é sobre ensinar o corpo a não viver em excesso. Vivemos em uma geração que come o tempo todo, mas está cansada, que tem abundância de comida, mas escassez de disciplina. O jejum quebra esse ciclo. Ele restaura a relação entre mente e corpo, ensina autocontrole, ensina a espera, ensina domínio próprio. E a Bíblia é clara: o domínio próprio é fruto do Espírito. Quando o Espírito e corpo caminham juntos, o resultado é equilíbrio. Mas atenção, o jejum bíblico nunca foi sobre castigo ou culpa, nunca foi sobre dor extrema, sempre foi sobre propósito. Um jejum sem oração vira só dieta. Uma oração sem entrega vira só palavras. Por isso, o jejum verdadeiro envolve 3 pilares: oração, consciência, humildade. Você jejua, ora, reflete e escuta. E nesse silêncio, algo muda. Muitos relatam mais foco, mais leveza, mais paz, menos ansiedade, menos impulsividade, não porque o jejum é mágico, mas porque ele nos lembra do essencial. Nem só de pão viverá o homem. Em um mundo acelerado, o jejum é um freio. Em um mundo barulhento, o jejum é silêncio. Em um mundo de excessos, o jejum é equilíbrio. E talvez o maior benefício do jejum não seja espiritual nem físico, mas a consciência de que você não precisa de tudo o tempo todo para viver bem. Menos comida, menos ruído, menos distração é exatamente o que a alma e o corpo precisam para se alinhar novamente com Deus. Talvez você não tenha chegado aqui por acaso. Em meio ao barulho do mundo, existe um lugar onde o silêncio fala. Aqui não prometemos respostas rápidas, nem atalhos fáceis, nem palavras vazias. Aqui falamos sobre aquilo que quase ninguém quer encarar: o vazio, a fome, o silêncio, a espera. Porque é no escuro que os olhos aprendem a ver. Este canal não é sobre entretenimento, é sobre despertar, sobre ouvir quando tudo se cala, sobre permanecer quando tudo grita para desistir. Aqui falamos de fé, mas não da fé confortável. Falamos da fé que confronta, que quebra, que transforma. Falamos de jejum, não como ritual, mas como decisão,
como guerra invisível, como alinhamento entre corpo, alma e espírito. Se você busca distração, talvez este não seja o lugar. Mas se você sente que existe algo além da rotina, além do cansaço, além do automático, então fique. Agora, separei para vocês em que contexto o jejum aparece em cada livro da Bíblia. Em Êxodo, vemos Moisés permanecer diante do Senhor 40 dias, sem comer nem beber. E ali aprendemos que quando Deus fala, o corpo aprende a esperar. Em Deuteronômio, o jejum aparece como humilhação sincera, quando o homem reconhece que depende totalmente de Deus, mais do que do pão. Em Juízes, o povo jejua em meio a dor e guerra, e o jejum se torna clamor coletivo, mostrando que há batalhas que só são vencidas com quebrantamento. Em Samuel, o jejum surge no arrependimento, quando o povo confessa seus pecados e entende que voltar para Deus exige esvaziar o coração. Em Crônicas, o rei proclama jejum, quando não sabe o que fazer, e aprende que buscar a Deus vem antes de qualquer estratégia. Em Esdras, o jejum é busca por direção, antes da jornada, antes da decisão, antes do caminho. Em Neemias, o jejum nasce da dor ao ver a cidade destruída e nos ensina que quem jejua sente o peso da responsabilidade espiritual. Em Ester, o jejum é risco, é entrega total, é dizer, se perecer, pereci, mas não ficarei calado. Nos Salmos, o jejum é expressão da alma, é oração sem palavras, é corpo curvado para que o espírito se levante. Em Isaías, Deus revela o verdadeiro jejum, não o da aparência, mas o que solta correntes, que reparte o pão e que transforma a vida do outro. Em Jeremias, aprendemos que jejum sem obediência é vazio e que Deus busca mais do que rituais, busca corações rendidos. Em Daniel, o jejum é entendimento, é quando o céu responde, não pela pressa, mas pela perseverança. Se isso te ajudou de alguma forma, curte o vídeo, comenta o que você sentiu ou só escreve um amém. Você ajuda muito o canal fazendo isso. E se conhecer alguém que precisa ouvir isso agora, compartilha. Às vezes, um simples envio pode fazer mais diferença do que a gente imagina. Fica meu muito obrigado e que Deus e o Menino Jesus te abençoe.